eu não vou pagar nenhum centavo de imposto sobre ganho de capital em operações em bolsas de valores no exterior. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer isso também de maneira legal. Então, se você quer aprender, não deixe de me acompanhar aqui até o fim. Vamos lá? Olá, eu sou o Flávio, aquele que mostra a você que qualquer um pode investir e também um assessor de investimentos credenciado, que é um profissional qualificado e habilitado para assessorar você na tomada de decisão com relação aos seus investimentos. Se você quer contar com auxílio desse, não deixe de clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. E neste de hoje eu vou apresentar uma estratégia que eu venho utilizando há um tempo e que me possibilita economizar muito dinheiro, porque eu não pago imposto, eu não gero nenhum DARF sobre ganho de capital que eu tenho em bolsas de valores. Eu já vinha fazendo isso com as minhas ações aqui no Brasil e agora vou replicar a mesma estratégia lá nos Estados Unidos, porque, como nós sabemos, a regra mudou. E se você quer um novo vídeo explicando os detalhes sobre essas novas regras de tributação dos investimentos lá no exterior, comenta aqui embaixo que eu terei um enorme prazer em fazer esse vídeo para você, certo? Então vamos lá, primeiro eu quero mostrar a tela do computador, onde aqui eu tenho o seguinte. Primeiro, essa aqui é a página de uma corretora da Avenue que eu utilizo, não sou patrocinado por ela, é apenas a corretora que eu utilizo por atender a toda a minha necessidade. E eu quero mostrar também uma mudança que houve na legislação com relação à compensação de perdas. Até o final do ano de 2023, não tínhamos a possibilidade de compensar perdas com investimentos feitos lá no exterior, somente aqui no Brasil. Se você tinha prejuízo em uma operação lá no exterior, ficava por isso mesmo, não havia essa possibilidade de compensação. A regra mudou. A partir de 1º de janeiro de 2024, todas as operações em bolsas de valores no exterior permitem essa compensação de perdas. E é através desse artifício que nós vamos montar essa estratégia para não pagar mais impostos sobre outras operações que resultam em ganho de capital e, consequentemente, a necessidade de recolhimento do imposto sobre esse ganho de capital. Então, nós temos o seguinte aqui na instrução normativa. Deixa eu pegar o número dela aqui para vocês. 2180 de 11 de março de 2024. Nós temos isso aqui no ordenamento, tá? Deixa eu voltar aqui, pulou para a seção 3. Nós temos aqui na seção 2 da compensação de perdas. Artigo 11. A pessoa física residente no país poderá compensar as perdas realizadas em aplicações financeiras no exterior quando devidamente comprovadas por documentação hábil, idônea, com rendimentos auferidos em aplicações financeiras no exterior no mesmo período de apuração. Qual que é o período de apuração? Agora é um período anual para investimentos lá no exterior. Aqui no Brasil segue a mesma regra de antes, tá bom? E no parágrafo 1º, caso os valores das perdas no período de apuração superem o dos ganhos, a diferença poderá ser compensada com lucros e dividendos de entidades controladas do exterior, enquadradas ou não nas hipóteses previstas no artigo 17, que tenham sido computadas no mesmo período de apuração. E parágrafo 2º, caso no final do período de apuração haja acúmulo de perdas não compensadas, estas poderão ser compensadas com rendimentos em períodos de apurações posteriores. As perdas poderão ser compensadas uma única vez pelo seu valor nominal, sem correção ou atualização monetária ou de qualquer natureza. Esse parágrafo 2 diz que se nós tivermos um acúmulo de perdas maior do que o ganho de capital, esse acúmulo de perdas pode ir para o próximo ano de apuração, tá? E aqui no parágrafo 3º, explica que nós não podemos fazer atualização monetária dessas perdas, dos prejuízos, ou seja, fiquei com prejuízo de R$1.000 no ano passado, esse prejuízo continua de R$1.000 no ano que vem, ou daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, não há nenhum tipo de atualização monetária, certo? E aqui no site da Avenue eu quero trazer também uma informação que é muito importante, deixa eu dar um pequeno zoom. Nós temos as seguintes informações. Quando nós fazemos negociações aqui no Brasil, nós temos, a depender do tipo de negociação, 2 alíquotas diferentes. Uma que é de 15%, caso a compra e a venda ocorram em dias diferentes, que é o famoso swing trade, e uma outra alíquota específica de 20%, quando a negociação é feita, isso no mercado de ações,
na modalidade de Day Trade aqui, ó, Day Trade, certo? Lá nos Estados Unidos não, nós temos uma alíquota única que é de 15% do lucro obtido nas operações no decorrer do ano. Ou seja, independente se é Day Trade, independente se é Swing Trade, lá são 15%, independente do tipo de operação, ok? Beleza. Baseado nessas informações, nas premissas apresentadas, eu vou agora realizar aqui para você na prática, mostrando de verdade como eu faço para gerar um prejuízo que vai ser somente contábil, e esse prejuízo eu vou utilizar para abater em outras operações no futuro que tenham lucro e o lucro seja tributável. Aqui em todas as operações no exterior o lucro é tributável, então se eu fizer essa venda de Google aqui, por exemplo, na primeira linha, e obtiver lucro nesta operação, que neste caso aqui está em $600, se eu vender neste momento, eu sou tributado em 15% sobre o valor do lucro que eu tiver aqui, mas convertido em reais, tá? Lembrando que você deve sempre apurar impostos, apurar ganho de capital, convertendo para reais. E se você quer vídeo com detalhes sobre isso também, comenta que eu faço para você, beleza? Então, a operação que eu vou realizar será a venda desse ativo aqui, ó, a Snowflake. Eu tenho uma quantidade de 5 ações que foram compradas num total gastando $980 e que hoje está com este valor aqui de 578,05, me gerando um prejuízo de $401,95, ou seja, uma desvalorização de 41,02%. Então eu começo essa operação fazendo o seguinte: vou clicar aqui, abrir uma boleta de venda desse ativo. Está selecionado compra, vou clicar em venda, vou colocar aqui que é uma ordem realmente a mercado. A quantidade será de 5 unidades. Opa, ficou 50, agora 5. O valor dessa ordem está aqui, né? E eu vou mandar vender agora. Cliquei, aqui está o resumo dessa boleta de venda e eu vou clicar em confirmar venda, que está aqui abaixo de mim. Não dá para você ver, mas é bem na pontinha, nesse laranjado aqui, ó, tá? Eu vou clicar, cliquei e pronto, ordem enviada com sucesso. Aqui, ó, a ordem foi executada a few seconds ago, ou seja, há poucos segundos atrás. E imediatamente, o que eu faço? Eu vou fazer a compra desse ativo. Olha aqui nas notificações, sua ordem foi executada, venda de Snow. Quantidade de 5, o preço médio 115,45. Agora eu vou recomprar essas 5 ações ao mesmo preço, 115,4507. Então eu vou voltar e agora eu vou recomprar este ativo. Para isso, seleciono a boleta aqui de compra. Eu vou colocar um tipo de ordem limitada, porque eu não quero exceder aquele valor que eu vendi esse ativo. E eu vou colocar uma quantidade de 5 ações e o preço era de R$ 115,40,07. Aqui ele não admite esse 0,7, então vou deixar R$ 115,40 e aqui o valor da ordem fica em 577 e eu tenho 578 disponíveis. Então eu vou até aumentar um pouquinho isso aqui, ao invés de 115,40, eu vou colocar 115,50. Na verdade está 115,55. Eu vou colocar 115,55. Eu ainda tenho dinheiro suficiente, ó. 577 é o valor da ordem, 578 é o valor disponível. Inclusive subiu mais um pouco, 115,63, o ativo está subindo. Vou colocar aqui rapidinho, 115,63 e vou enviar essa ordem, visto que eu tenho o valor exato para comprar. Enviei, pronto. A ordem foi executada a few seconds ago. E aqui está os detalhes desta ordem. Foi executada a quantidade de 5, uma ordem de compra, né? E o preço médio foi de 115,40, tá? Esse foi o preço médio da compra das 5. Quando você manda uma ordem limitada, significa que o máximo que você vai pagar é aquele valor digitado. Mas se tiver uma outra ordem disponível com um valor menor do que aquele que você enviou para pagar, também será executado naquele valor menor, o valor de venda. Então, meu preço médio dos 5 ativos foi de 115,40, o que gerou no final, inclusive, um saldo que eu tenho disponível aqui. Eu não gastei o valor total que eu tinha disponível,
Por mais que eu tivesse colocado o mesmo valor, ainda me restou $1,17 aqui. E agora como é que eu faço para contabilizar isso? Bem, eu utilizo uma planilha, que é a planilha Buy Pre Hold, que controla tanto investimentos no Brasil quanto no exterior. É uma planilha gratuita que eu disponibilizo para vocês aqui no canal. Vou deixar o link dela, na verdade o link do vídeo que explica sobre ela na descrição do vídeo aqui também, logo depois do link da assessoria de investimentos, tá bom? Primeiro o link assessoria, depois link da planilha. E aqui eu tinha colocado os dados da compra na ocasião. E você pode notar que aqui, inclusive, já tinha convertido para reais, pegando o valor da compra em dólar, vezes a cotação do dólar lá naquela ocasião da compra. Então eu paguei $196 quando o dólar, o câmbio, estava em 4,9397, ok? E eu gastei R$ 968,18. Só que eu vendi esse ativo. Então eu pego essas informações, eu vou lançar lá na guia de vendas e eu apagaria todas essas informações aqui. Mas eu fiz uma nova compra desse ativo. Então eu vou lançar, depois que eu apagar esses dados aqui, os dados da compra desse novo ativo. Fazendo isso de forma prática é assim. Eu venho aqui na guia de vendas e vou preencher. Foi uma venda de uma ação estrangeira, vou colocar o código aqui dessa ação, SNOW, vou colocar o preço de compra em reais, tá? E o meu preço de compra em reais foi este aqui, ó. Eu volto na guia e coloco aqui o preço médio de compra, que está aqui embaixo, R$ 968,18. Esse é o meu preço unitário em cada uma dessas ações. Então, 968,18, eu volto aqui na guia de vendas, 968,18 foi o preço de compra. E o meu preço de venda, qual foi? Bem, eu tenho que fazer o seguinte agora, pegar a cotação do dólar lá do Banco Central do Brasil no último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao mês da negociação. Estou gravando este vídeo no mês de novembro, então tem que ser a cotação, o dólar Petax, para a compra lá no Banco Central do Brasil no último dia útil da primeira quinzena do mês de setembro. Fazendo isso, dólar Petax Banco Central. Fazendo essa pesquisa, eu venho em cotação em boletins e eu vou colocar aqui uma data para buscar este dado. Eu coloco normalmente aqui dia 10 do mês de setembro até o dia 25. Vamos deixar de setembro também, só para ficar um período mais curto de pesquisa. Deixa o dólar dos Estados Unidos. Então, o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao da negociação, que é o mês de setembro, foi o dia 13, primeira quinzena vai até o dia 15. Só que dia 14 e 15 não foram dias úteis. Então, dia 13 foi o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. E a cotação do dólar de compra, porque se eu vendi o ativo, eu utilizo a cotação de compra. Se eu comprei ativo, eu utilizo a cotação de venda. Eu vou utilizar aqui primeiramente para apurar o prejuízo, ok? Fique bem claro, porque primeiro eu vendi, depois eu comprei. Eu estou fazendo o registro da venda. Eu utilizo essa cotação aqui, ó, 557,11. Volto na planilha e vou colocar aqui o seguinte, igual a 5,5711. E agora eu vou buscar qual foi o valor de venda desses ativos. Eu volto aqui na Avenue, vou lá nas notificações e vou naquela ordem de venda. Olha aqui, a ordem de venda, eu abri ela e nós vamos aqui ao preço médio de venda, que foi de R$ 115,4507. E eu multiplico aquela cotação por esse valor aqui, 115,4507. 115,4507. Feito isso, eu acho o valor de venda. Então eu comprei por 968,18, vendi por 643,19. Que quantidade? 5 ativos. E aqui está o meu prejuízo já convertido para reais. Não houve taxa nessa negociação. E aqui eu preencho com mês e ano da venda, ok? Foi no mês 10 de 2024 e o mês e ano de compra, que é só olhar na aba do ativo aqui, que foi o mês 1 de 2024. Então eu volto, na verdade, na aba de vendas e coloco 01/2024 para fazer a apuração corretamente aqui. Aqui é um outro ativo que eu já fiz essa mesma estratégia, tá? Para gerar um prejuízo contábil e assim conseguir utilizar esse prejuízo para bater em lucro que eu tiver no exterior e assim não pagar imposto de maneira alguma. Para cá a gente tem ainda inclusão de proventos, tá? Só que este ativo em si, deixa eu olhar aqui, não pagou nenhum provento. Agora eu posso vir aqui e apagar os dados deste ativo, certo?
apaguei. Se eu não recomprasse, eu simplesmente deletaria essa guia aqui do ativo. Mas como eu recomprei, eu vou preencher também isso aqui, que eu recomprei na data de hoje, 25/10/2024, em uma operação de compra, uma quantidade de 5 unidades com o valor unitário, que eu também terei que converter para reais, mas agora utilizando esta taxa aqui, que é a de venda, 5,5717, então igual 5,5717 vezes o valor de compra. Volto aqui na Avenue e agora eu vou analisar a boleta de compra. Tá aqui a boleta de compra. Qual foi o preço executado, o preço médio executado? Olha aqui, 115,3960. 115,3960. Então, 115,3960. Cliquei, comprei a 642,95, zero de taxa. Agora eu tenho o mesmo ativo em carteira, continuo com a mesma quantidade, inclusive eu consegui economizar aqui alguns centos, tá? Porque se você olhar bem, eu vendi por R$ 643,19 e recomprei por R$ 642,95. Ganhei alguns centos aqui nessa negociação, mas isso pouco me importa. O que eu quero mesmo é gerar o prejuízo contábil. E esse prejuízo eu vou utilizar para bater em outras operações que eu tiver lucro no futuro. E assim eu não vou pagar imposto sobre ganho de capital no exterior. Essa é a estratégia valiosa que vai te ajudar aí também. Então, se gostou do vídeo, não esquece, curta ele, compartilhe com outras pessoas e se inscreva neste canal caso ainda não seja um inscrito. E se quer outros vídeos explicando sobre a tributação no exterior, não deixe de comentar aqui embaixo. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Nos vemos nos próximos. Um forte abraço e até lá!